Nilo? Estão me pedindo aqui para dar uma palhinha sobre a desaverbação, como é que ficou, porque, conforme eu tinha falado para você na semana passada, algumas OMs aí não estavam acatando aquelas portarias que derrubava, ou melhor, a portaria que derrubava as portarias anteriores. Ainda continua com esse problema, Nilo? Olha, eu acredito que sim, porque o mesmo servidor que falou comigo semana passada, ele voltou a falar. Olha, Deixa eu existe fazer uma pergunta sobre Desculpa. isso. Fala, Rapidinho. doutora. Deixa eu fazer uma pergunta, diretor Sérgio Nilo. Por quê? Quando surgiram as portarias que foram para as OMs, eu me lembro que, de fato, as OMs não tomaram nenhuma atitude porque estavam aguardando mais informações para saber até como proceder. Isso. E aí, ao passo de que elas foram canceladas. Então, teve uma portaria cancelando. Alguma providência? Porque essa Teve informação não chegou para a gente. Teve uma portaria que foi divulgada cancelando. Exatamente. Teve uma portaria, sim. Portaria não, deixa eu ver aqui. Foi publicado, porque foi portaria que desaverbou. E aí teve uma portaria cancelando. Assim, né? Foram as 3 páginas que publicou. Isso. Eu lembro que foi divulgado. Não sei se foi o Loss que mandou. Então, mas aí a portaria o quê? Que veio a portaria de Brasília, não é isso? Porque eu lembro que não foi concretizado as desaverbações. Chegou só que deveria fazer, pelo menos, não sei se o Rian recebeu, mas eu não recebi nenhuma concretização dessa desaverbação. Não recebeu? Não recebi. Se houve a concretização, tem que fazer o requerimento juntando o cancelamento das portarias para sustar a qualquer tipo de ato administrativo que tenha acontecido. Peraí. Vou ver aqui, acho que a Camila me mandou. Peraí, vou mandar aqui para o Wellington aqui. O Wellington coloca a portaria aí para mim, por favor. Então deixa ele a portaria veio citando os nomes, tá? Depois eu concluo. A portaria veio citando os nomes, inclusive. Coloca para mim aí, Wellington. Olha a portaria aí. Dá o zoom. Isso. Tá vendo aí? Eu mandei para vocês aí também, tá? Vou botar para vocês. Então, isso cancelou as portarias, resolvido. E aí, mas essa portaria não vem só essa aqui, não, tá? Vem uma série de... Tem os anexos. Tem os anexos. Foi isso que eu recebi. Cancelou. Que cancelou, certo? Isso. Então, qual... Eu não entendi, presidente. Então, olha só, Thalita, no artigo 1 está dizendo o quadro que acompanha. Aí foi um quadro com um monte de gente. Foi um quadro com um monte... Ele está citando geral. Todas as portarias que foram feitas, porque cada portaria vinha com uma relação de servidores. Então, ela está citando as portarias com as relações. Então, todas... Então, está resolvido, não está resolvido? Não, preste atenção. Preste atenção. Existe uma discussão. A discussão é a seguinte, que até foi falado para a gente lá. Qual é a discussão? Se você está aposentado, se você já tem o fundamento da aposentadoria, você pede abono de permanência, no momento que você está utilizando o abono de permanência, você não pode utilizar esse abono de permanência, ou esse período, para a contagem de tempo. Isso está errado, né, presidente? Quem falou isso não sabe o que está falando. Eu não sei se é contrário, só estou dizendo para vocês que é o seguinte, dependendo do fundamento que você tem para a aposentadoria, você não pode utilizar esse tempo. Se está errado ou não está, eu estou dizendo que essa foi a explicação que foi dada para a gente. Mas eu me lembro que na época foi explicado, eu anotei, e tem que achar o que eu anotei para lembrar do que eu estou falando.
Então, o que ela disse foi o seguinte: ela cancelou essas portarias porque elas tinham um erro de iniciativa, tá? Mas que os casos serão analisados individualmente para você fazer uma nova portaria cancelando a averbação do tempo. Entendeu? Eu entendi. O que eu quis dizer, na verdade, o que estava resolvido era: saiu a portaria que veio da superintendente, mandando desaverbar o tempo. E aí, quando chegou nas organizações militares, nada aconteceu, porque estavam aguardando mais informações para saber como faria essa desaverbação. E aí, com isso, teve esse cancelamento, que é essa publicação dessa portaria. Então, atualmente, essa portaria zerou a primeira. Que vão vir outras, eu acredito que sim. Mas esse argumento também da administração pública em dizer que o abono permanência não pode ser contado, isso está equivocado. O abono permanência conta em tempo para aposentadoria. Nós chegamos a falar sobre isso aqui. Eu queria saber o seguinte, por exemplo, um servidor, porque você não tem regra de 25 anos para se aposentar no serviço público, não é isso? Você utiliza o abono. Aí, por exemplo, quem tinha 25 anos para se aposentar e queria se aposentar com 25 anos, você não tem regra para isso. Aí eu utilizei o abono de permanência e aí, na utilização da averbação, eu utilizei a regra dos 25 anos para me aposentar. Eu não tinha. O mandato de injunção tinha isso e ele cassou. Mas eu me aposentei por essa regra, por essa suposta regra dos 25 anos. O que a administração está dizendo, o que foi dito para a gente, é o seguinte: no momento que ele utilizou a averbação dos 25 anos, ele tinha que ser desaposentado, porque não existe regra. Entendeu? E não continuado usando o abono de permanência. Ele deve aqui, mas eu preciso... Preste atenção, doutora, eu estou fazendo uma confusão aqui, mas eu preciso resgatar o que foi dito e anotar. Mas, basicamente, eu estou me lembrando dessa questão dos 25 anos. Você utilizar a averbação do tempo para se aposentar com 25 anos. Quem utilizou a averbação com a regra que não existe de 25 anos tinha que ter se aposentado e não continuado na ativa, ganhando abono de permanência. Entendeu? Mas isso é uma forma da administração pública restringir direitos, né? Se o servidor público tem direito ao abono, não pode administrar. Eu concordo com a senhora. Eu só estou falando isso aqui porque é o que eu estou me lembrando. Como a minha mente, minha lembrança já não está tão legal, eu preciso resgatar o que foi dito. Eu não estou com papel aqui agora, mas eu me lembro que eu falei isso numa live recente aqui, acho que até com a senhora, que era esse o argumento que eles estavam utilizando. Você não existe ordenamento jurídico para servidor público se aposentar com 25 anos, mas algumas pessoas se aposentaram com 25 anos, que pega a regra do seletista e aplica para ela. Aí ele averbou o tempo para se aposentar com 25 anos. Ele teria que ter se aposentado e não continuado utilizando o abono. Entendeu? Ele averbou o tempo para se aposentar com 25 anos. E não existe isso no ordenamento jurídico. Então, ele não podia, por conta disso, ele tinha que ter ido embora e não continuado ganhando abono de permanência. Entendeu? Entendeu o que eu falei? Eu entendi o que você falou, presidente, mas eu não consegui entender esse motivo para ser caso de desaverbar o tempo, uma vez que eles, provavelmente, esse servidor... Não, então, por isso eu acho que as averbações, elas tiveram um erro de iniciativa, porque aí ele desaverbou todo mundo que está com abono de permanência. Sim. Sim. Entendeu? E aí eu não sei nem se, mas de verdade, eu não sei nem se tem fundamento desaverbar por conta disso. Então, no meu ponto de vista, não tem. No meu ponto de vista, para mim também não tem. O direito do servidor. Eu queria até, antes de dar continuidade com isso aqui, eu estou até falando sobre isso aqui, mas eu não queria falar sem o fundamento correto. Eu anotei o fundamento correto, eu não estou com o fundamento aqui, eu não estou me lembrando exatamente o que é, mas eu acho que era basicamente isso. Que eu também não vejo fundamento, não, tá? Tanto que as portarias foram canceladas, tá? E eu não sei, e eles vão trabalhar individualmente os casos.
Então, assim, trabalhar individualmente não sei quando vai acontecer, mas o assunto não está de todo morto, não. Entendi. Agora precisa entender. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai voltar para Brasília agora em outubro. Eu e o Nilo vamos voltar lá. E aí a gente vai na DPM para entender exatamente quais são os fundamentos que a DPM vai utilizar para a fundamentação. Mas só essa notícia aí, para mim, já é interessante, porque ela deu uma assustada nesse assunto e acalmou os ânimos da galera, né? Mas, ô Luiz, Fala. Sendo que essa portaria, ela serve para todas as OM, correto? Sim, sim. Todas as OM. Não, ele precisa entender o seguinte, o que esse servidor precisa fazer. Manda para ele essa Já mandei. com todos os anexos. Ele precisa ver o nome dele nos anexos. E se a organização mantiver, aí a gente faz um requerimento para a organização, aí a gente fundamenta, aí precisa vir aqui, os advogados fundamentam e avança. E aí agora é juridicamente tratar, entendeu? Mas a gente vai resolver essa questão em Brasília mesmo. Porque eu tinha já enviado para ele essa portaria e ele fez uso dela mostrando na OM dele, no RH dele. Pelo que ele me disse, o RH dele não reconhece essa portaria. Pô. Simples assim. A gente precisa fazer ele reconhecer, né? Mas provavelmente eu acredito que o RH dele deve ser militar. Como muitos RH por aí tá desse jeito, né? E aí a gente precisa lembrar ele dessa questão. E a gente faz esse trabalho aí. Ele tem que mandar para a gente aqui e a gente faz um ofício, doutora Thalita e doutor Rian, para lembrar ele dizer que não reconhece, ele não está reconhecendo, essa é uma portaria do superintendente pessoal civil. Está acima dele. Ele não decide nada. Ele cumpre ordem. A gente não consegue avaliar, né, presidente, se o quadro anexo, né, da portaria vai conter todo mundo, né? A gente não tem esse controle, né? Então a gente tem que verificar casa a casa aí. Também nem isso, né, presidente? Verdade. Assim, desaverbou 1.000, mas o quadro anexo tem 200. Tem uma diferença aí. Então a gente tem que ver quem está prejudicado e correr atrás, né, presidente? Que seja publicado no nome dessas pessoas. Tá? Então, está com prejuízo, procura o CINFO. Isso. E é o que eu vou fazer, passando essa mensagem para ele.